Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das perguntas mais profundas e misteriosas da história da humanidade. Qual a origem de Deus? E o que havia antes da criação do universo? Você já se perguntou o que existia antes do luz? Como era Deus antes do tempo, do espaço e da matéria? Prepare-se para uma jornada teológica e espiritual reveladora. Mas antes de começarmos, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. E compartilhe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Sua participação fortalece a nossa comunidade. Ser sem começo, a primeira coisa que precisamos entender é acentuada que Deus, conforme descrito na Bíblia, não é acentuada ser criado. Ele é acentuada eterno. Em Salmo 9, 0 e 2. Lemos, antes que os montes nascessem, o que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso significa que Deus sempre existiu, não houve momento em que ele surgiu. Ele é acentuado ao próprio fundamento da existência. A eternidade de Deus é acentuada a algo que a mente humana não consegue compreender plenamente, pois estamos presos ao tempo. Para nós, tudo tem começo, meio e fim, mas Deus está fora do tempo. Ele não apenas existe para sempre, mas ele é acentuado ao próprio sempre, ele é acentuado temporal. Não limitado pelas dimensões que ele mesmo criou. Teólogos como Santo Agostinho refletiram profundamente sobre isso. Para Agostinho, o tempo só passou a existir quando Deus criou o mundo. Antes disso, não havia antes. Ou seja, perguntar o que Deus fazia antes da criação é acentuada uma pergunta que parte de erro de compreensão, porque o antes só existe depois que o tempo foi criado. Deus habita uma realidade fora do tempo, eterna e imutável. Essa concepção não é acentuada fácil de assimilar, mas é acentuada profundamente libertadora. Ela nos mostra que Deus não é acentuada prisioneiro da criação. Ele é acentuado autor soberano que sustenta todas as coisas, inclusive o tempo e o espaço. Ele é acentuado ao sou, como declarou a Moisés em Éxodo, las 3 y 14 lumnum que expressa existência plena e absoluta. A autosuficiência divina, outro aspecto importante da existência de Deus antes da criação é acentuada sua autosuficiência. Deus não precisava criar o universo para se sentir completo ou realizado. Ele já era plenamente satisfeito em si. Mesmo desse conceito é acentuado essencial para entendermos a natureza de Deus como ser perfeito e suficiente. A Bíblia mostra que Deus não depende de nada nem de ninguém. Em Matos 17, 24 a 25, o apóstolo Paulo diz: "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é acentuada servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é acentuada quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Antes da criação, Deus vivia em perfeita comunhão dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa comunhão é acentuada uma relação de amor eterno e perfeito. É acentuada esse amor transbordante que, segundo muitos teólogos, levou Deus a criar o mundo não por necessidade, mas por amor e generosidade. Deus não estava solitário nem entediado. Ele existia em plenitude absoluta. Isso nos mostra que tudo o que ele fez foi por livre vontade, por propósito maior, manifestar a sua glória. Compartilhar o seu amor e permitir que suas criaturas participassem de sua bondade. Deus como Criador e sustentador, mesmo antes da criação, Deus já tinha em seu plano eterno tudo o que viria a existir. A Bíblia ensina que ele é acentuado onisciente, ou seja, sabe todas as coisas. Ele já sabia que criaria o mundo, que formaria o ser humano, e até mesmo que precisaria resgatar a humanidade do pecado. Tudo isso já existia na mente divina desde a eternidade. O livro de Efésios, la 1 e 4, declara que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso mostra que, antes de qualquer coisa ser criada, Deus já tinha plano, já conhecia cada de nós e já estava operando em seu propósito eterno. Teólogos como Tomás de Aquino e Jonathan Edwards também afirmaram que Deus não criou o mundo por acaso. Cada detalhe da criação foi intencional. O universo acentuado expressa o visível da sabedoria e da beleza do Criador. Antes da criação, Deus já tinha tudo perfeitamente desenhado em sua mente infinita. Assim, Deus é acentuado não apenas o Criador, mas também o sustentador de tudo o que existe. Ele é acentuado o ponto de partida e o centro de toda a realidade. Antes da criação, Deus era soberano e depois dela continua sendo. Tudo o que somos e temos vem dele e tudo deve retornar a ele em glória. A Trindade antes do tempo no amor eterno, antes da criação de tudo o que havia. A resposta, segundo a Bíblia e a teologia cristã, é acentuada clara: havia Deus Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita união. Essa comunhão eterna é acentuada conhecida como a Trindade. A existência de Deus não era solitária, mas marcada por uma relação constante de amor, glória e unidade entre as três pessoas divinas.
Jesús, a orar en Juan, las 17:5, dice, Egea, Pai, glorifícalme contigo mesmo como a gloria, que eu tina contigo antes que o mundo existise. Es versículo revela que, muito antes de cualquier criação, había yuma gloria y yuma comunao eterna entre o Pai y o Filo, o Espíritu Santo, por ese o a vez, e acentuada entendido como vínculo de amor entre o Pai y o Filo. Completando esa relação perfeita, o teólogo C.D.C. Lewis chamou a trindade de yuma dança divina, yuma expressão de movimento e amor contínuo dentro do próprio Deus. A criação, portanto, não é acentuado ao começo do relacionamento de Deus como amor. Máximo transbordar desse amor eterno. Deus não criou para ser amado, mas para compartilhar o amor que já existia em plenitude nele mesmo. Entender a trindade antes da criação nos ajuda a enxergar Deus não como um ser distante ou impessoal, mas como um Deus relacional profundamente envolvido em amor eterno. Isso muda completamente a maneira como nos aproximamos dele. Não como de uma força cósmica fria, mas como de um Pai amoroso, um Filho sacrificado e um Espírito que vivifica. O conceito de tempo e eternidade é uma das maiores dificuldades para o ser humano e acentuada a compreender a eternidade. Vivemos presos ao tempo, segundos, minutos, anos, tudo o que fazemos é acentuada baseado nessa estrutura. Mas Deus não é acentuada limitado por ela. Ele não está antes nem depois. Ele está acima do tempo, reinando sobre ele. Génesis la 1:1 já inicia com uma declaração poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, o próprio tempo começa no princípio. Antes disso, não existe a cronologia. Para Deus, o passado, o presente e o futuro está diante dele como um eterno Egea. Como está escrito em 2 Pedro las 3:8, um dia para o Senhor é acentuada como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Essa verdade é acentuada fundamentalmente para entendermos a natureza de Deus. Quando perguntamos o que Deus fazia antes de criar o mundo, estamos usando uma lógica baseada no tempo. Mas para Deus, essa linha temporal não existe como para nós. Ele habita a eternidade, e suas ações não seguem o nosso relógio. Essa compreensão também nos dá paz, porque se Deus está além do tempo, ele já conhece todas as coisas do início, o meio e o fim. Ele já viu o desfecho da história. Isso significa que podemos confiar plenamente nele, pois tudo está sob seu controle eterno. E nenhum segundo da nossa vida escapa ao seu cuidado soberano. O propósito da criação no plano eterno, ao refletirmos sobre quem era Deus antes da criação, inevitavelmente será a pergunta: por que Deus decidiu criar? Se ele já era completo, autossuficiente e eterno, por quê? Tras ser a grave existência do universo, a resposta mais profunda está na manifestação da sua glória e do seu amor. Isaías 43:7 afirma que fomos criados para a glória de Deus. Ele desejava manifestar que ele é acentuada le sua santidade, justiça, misericórdia e amor a través da criação. A humanidade foi criada grave sua imagem e semelhança para que pudéssemos refletir a sua natureza e ter comunhão com ele. Antes mesmo de criar o mundo, Deus já sabia tudo o que aconteceria, inclusive a queda do meu plano de redenção. Ainda assim, ele decidiu criar. Isso mostra que o amor de Deus é acentuado tão profundo que, mesmo sabendo do sofrimento que viria, ele escolheu nos dar a vida e a liberdade de escolher. Es propósito eterno, revela a grandiosidade do plano divino. Efesios las 13:11 fala do eterno propósito que Deus realizou em Cristo. Isso significa que tudo faz parte de um plano perfeito que existia muito antes do tempo começar. Cada estrela, cada vida, cada história, tudo está incluído nesse plano eterno e glorioso. O mistério que permanece, a pesar de todas essas revelações bíblicas e reflexões teológicas, precisamos reconhecer uma verdade importante. Há mistérios sobre Deus que nunca conseguiremos compreender totalmente. E isso não deve nos frustrar, mas nos encher de reverencia e admiração. Deuteronômio 29 minutos e 29 segundos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre. Isso significa que Deus revelou o suficiente para que o conheçamos, confiemos e o adoremos, mas não revelou tudo. Essa é a grandeza acentuada infinita. Es misterio não é acentuada uma barreira para a fé, mas um convite para mergulhar mais fundo na presença dele. É acentuada como mar, podemos ver essa superfície, sentir suas águas, mas nunca alcançar essa total profundidade. E quanto mais buscamos a Deus, mais descobrimos que há muito mais por descobrir. Aceitar o mistério de Deus é acentuada também aceitar a nossa limitação como seres criados. E isso nos conduz a um lugar de humildade, onde adoramos a Deus não apenas pelo que sabemos dele, mas também pelo que ele ainda não revelou. A eternidade será um tempo de descobertas contínuas da glória divina. Deus, o ser necessário e autoexistente, a tradição teológica cristã afirma que Deus é acentuada um ser necessário, ou seja, ele não depende de nada para existir.
Diferente de todo que conhecemos, que é acentuada contingente, isto é acentuada, depende de causas, condições u origens, Deus é acentuada autoexistente, eterno e imutável. Ele simplesmente é acentuada. Essa ideia está fortemente embasada no com que ele se apresenta a Moisés en Éxodo las 3 y 14, eu sou o que sou, essa declaração profunda revela que Deus é acentuada ao próprio ser, afán de toda existência, antes da criação do tempo, do espaço e da matéria. Deus já existia de forma perfeita e completa em si mesmo. Ele não precisou criar o universo por necessidade ou carência, mas por amor e livre vontade. Os teólogos como Tomás de Aquino e Agostinho sustentan que Deus vive numa eternidade perfeita onde passado, presente e futuro não existem como para nós. Em Deus, tudo é acentuado a eterno ego. Essa característica de autoexistência torna Deus incomparável. Nenhum ser criado possui essa propriedade. O universo, os anjos, os homens todos foram chamados a grave existência por ele. Isso reforça a transcendência de Deus, que está além de tudo que podemos ver, tocar ou medir. Mesmo a ciência, por mais que avance, não pode atingir plenamente essa realidade, pois está limitada ao mundo criado, enquanto Deus é acentuado em criado. Portanto, antes de qualquer coisa existir, Deus já era plenitude absoluta de ser, de amor e de sabedoria. Ele não estava entediado ou solitário. A Trindade, el Pai, Filho e Espírito Santo viviam numa comunhão perfeita, plena e inesgotável de amor e unidade. Essa é acentuada e uma das doutrinas mais profundas e misteriosas da fé cristã, que aponta para Deus que é acentuada relação, mesmo antes de qualquer criação. A eternidade de Deus, a Bíblia afirma repetidamente que Deus é acentuado eterno. Em Salmos 9, 0 e 2 lemos, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Essa eternidade não é acentuada apenas de uma existência longa, é acentuada de uma existência fora do tempo. O tempo, como conhecemos, é acentuada de uma dimensão da criação. Deus não está dentro do tempo, ele criou o tempo. Isso é acentuada algo difícil de compreender com a mente humana, pois estamos presos a grave cronologia. A eternidade de Deus implica que ele não tem começo nem fim. Ele não foi criado, não evoluiu, não se tornou Deus. Ele sempre foi, é acentuada e será. Em Isaías 46 minutos e 10 segundos, ele diz, desde o princípio, anuncio o fim, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isso mostra que Deus contempla toda a história da criação como todo diante de seus olhos. Para entender pouco melhor esse conceito, podemos imaginar que, enquanto nós estamos dentro de filme, assistindo cena por cena, Deus está fora da tela e enxerga todo o enredo de uma só vez. Ele vê o começo, o meio e o fim da história do universo, sem se perder em tempo cronológico. Essa visão ampla e absoluta é acentuada o que permite que ele governe com sabedoria infinita. Na eternidade, Deus é acentuada e imutável. Isso significa que ele não muda de humor, de opinião, nem de natureza. Ele é acentuada sempre fiel, justo e amoroso. Essa estabilidade eterna é acentuada o que sustenta toda a criação, pois se Deus faz volúvel, o universo inteiro caía em caos. Antes da criação, essa eternidade de Deus era marcada por harmonia perfeita dentro da Trindade, um amor eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. E uma das doutrinas mais profundas e complexas da teologia cristã acentuada da Trindade, único Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa realidade existia mesmo antes da criação do mundo. Em João 17:5, Jesus faz uma oração ao Pai dizendo, Ege, Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa declaração nos dá vislumbre do relacionamento íntimo e eterno entre o Pai e o Filho antes de qualquer coisa ser criada. Não havia solidão em Deus. A comunhão entre as três pessoas da Trindade era perfeita e completa. O Pai amava o Filho amava o Pai e o Espírito Santo era o vínculo desse amor. Era uma comunhão de unidade, igualdade e harmonia absolutas. Essa relação de amor eterno é acentuada ao fundamento de tudo que viria a ser criado, especialmente da humanidade, feita a grave imagem e semelhança de Deus. Os teólogos descrevem essa dinâmica como termo perichoresis e uma palavra grega que expressa interpenetração e coabitação entre as pessoas divinas, não a hierarquia de valor. Entre elas, apenas diferentes funções e expressões. Esse mistério revela Deus que é acentuada em sua essência, relacionamento, antes da criação. Portanto, o Deus Trino já vivia uma vida plenamente ativa, amorosa e autosuficiente. Não criou por necessidade, mas por desejo de compartilhar sua glória. A criação não acrescentou nada grave em sua essência, mas foi uma extensão da sua bondade. O mundo foi o palco onde o amor da Trindade poderia ser derramado sobre criaturas feitas a grave em sua imagem. Antes de Deus criar, havia nada, nada absoluto. Nenhuma matéria, nenhuma energia, nenhum tempo, nenhum espaço. É acentuada difícil para a mente humana conceber isso, pois tudo o que conhecemos está relacionado ao mundo material. No entanto,
As escrituras ensinan que Deus criou todas as coisas ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Génesis la 1:1 declara, no principio, Deus criou os céus e a terra. Essa afirmas a horizon toda a realidade criada e também me insingua que o próprio princípio do tempo foi criado ali. Não houve matéria preexistente como a qual Deus trabalhou. Tudo foi trazido a grave existência pelo seu poder e palavra. Hebreus las 11:3, lemos, pela fe entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se ve não foi feito do que é acentuada visível. A criação o ex nihilo mostra que o poder de Deus é acentuada e limitado. Ele não depende de recursos ou condições. Seu querer é acentuada suficiente para gerar mundos. Este tipo de criação demonstra a soberania divina e a radical diferença entre o Criador e a criação. Nada mais, nem ninguém mais possui este tipo de poder. É acentuada justamente essa realidade que impide que vejamos o universo como eterno ou divino por si só. Tudo que existe teve começo e esse começo foi o ato deliberado e amoroso de Deus. Portanto, antes da criação havia apenas Deus, e es nada foi o pano de fundo sobre o qual ele começou a tecer a realidade. Embora Deus faz plenamente autosuficiente antes da criação. A Bíblia e a teologia indicam que ele tinha propósito ao criar o universo. Esse propósito estava enraizado no seu amor, na sua bondade e na sua glória. Em Colossenses la 1:16 lemos, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, tudo foi criado como objetivo, revelar e refletir a glória de Deus. Deus não criou o mundo por carência ou obrigação. Ele não estava solitário e incompleto, a criação foi ato de generosidade divina e uma forma de compartilhar a abundância de seu ser com seres que pudessem contemplá-lo, adorá-lo e desfrutar de sua presença. Santo Agostinho dizia, Deus nos criou para si mesmo, e nosso coração não descansa até encontrar descanso en ele. A criação também expressa a sabedoria de Deus. O universo foi cuidadosamente planejado, cheio de ordem, beleza e propósito. Cada detalhe das leis da física ao código genético reflete a mente brilhante do Criador. O Salmo las 19:1 declara, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, antes mesmo do universo existir, Deus já tinha plano. E esse plano incluía não só a existência do cosmos, mas também da humanidade povo criado para se relacionar com ele e viver em comunhão como seu amor eterno. Dos maiores contrastes entre Deus e a criação é a acentuada relação como tempo. Enquanto nos vivemos presos ao tempo passado, presente e futuro, Deus é acentuado eterno. Ele existe fora do tempo, pois foi ele que mo criou. Em 2 Pedro, las 3:8 está escrito, para o Senhor dia é acentuada como 1000 anos, e 1000 anos como dia. Isso não é acentuada apenas uma figura de linguagem, é acentuada uma forma de mostrar que Deus não está limitado por cronologia. Antes da criação do universo não havia tempo. Não existiam dias, horas ou ciclos. Só havia Deus eterno, imutável, absoluto. Isaías 57:15 o descreve como alto e sublime que habita na eternidade. Isso significa que Deus não teve começo e jamais terá fim. Ele sempre foi, sempre é acentuada e sempre será. Essa verdade acentuada expressa na frase que aparece várias vezes nas escrituras, eu sou o alfa e omega, o princípio e o fim. O conceito de eternidade nos ajuda a entender que Deus não está em constante mudança como nós. Ele é acentuado ao mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus las 13:8. Essa é a natureza. Seus propósitos e sua vontade não se alteram como tempo. Antes da fundação do mundo, ele já existia com total consciência de tudo que viria a acontecer. E é acentuada por isso que podemos confiar plenamente nele. Deus eterno é acentuada Deus que vê tudo, conhece tudo e tem total domínio sobre toda historia, porque, para ele, o tempo é acentuada como livro já completo, cujas páginas ele escreveu com sabedoria e amor. A Bíblia nos revela que, antes de criar o mundo, Deus já havia estabelecido plano eterno. Esse plano é acentuada chamado por muitos teólogos de conselho da vontade de Deus, e acentuada mencionado em Efésios, la 1:11 nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Esse conselho eterno foi formado dentro da Trindade, antes do tempo e da matéria. Nele foram definidos todos os propósitos da criação, a salvação da humanidade, o envio de Jesus Cristo e até o fim dos tempos. Em outras palavras, nada foi improvisado. Tudo foi pensado, planejado e decidido pela sabedoria perfeita de Deus. Dos aspectos mais impressionantes desse conselho é acentuada que a redenção já estava determinada antes mesmo do pecado entrar no mundo. Em 1 Pedro la 1:20, lemos que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso mostra que a cruz não foi plano B, mas parte do plano eterno de Deus para revelar seu amor, sua justiça e sua graça.
o conselho eterno, também revela que Deus sempre teve um propósito para cada de nós. Nada em nossa vida é acentuada por acaso. Fomos criados com intenção, chamados com propósito e convidados a participar da sua história eterna. Deus é acentuada infinitamente glorioso e essa glória não foi criada, desenvolvida ou adquirida. Ela é acentuada parte da sua essência, antes de haver qualquer ser criado para contemplarla. Deus já era glorioso em si mesmo. En João 17:24, Jesús dice ao Pai, tú me amaste antes da fundação do mundo. Esse amor revela a profundidade da glória de Deus. E uma glória relacional, que flui entre as pessoas da Trindade. A glória de Deus é acentuada a manifestação visível e majestosa de tudo o que ele é acentuada. Seu poder, sua sabedoria, sua santidade, seu amor. Mesmo quando não havia universo, essa glória existia e era plenamente desfrutada dentro da Trindade. A criação foi o palco onde essa glória começou a ser revelada às criaturas, mas ela sempre existiu. Muitos salmos exaltam essa glória como sendo eterna. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, Salmo 92. Isso significa que tudo que Deus faz tem o objetivo de expressar e ampliar sua própria glória e não há egoísmo nisso, pois a glória de Deus é acentuado o bem supremo para toda a criação. Portanto, quando falamos de que era Deus antes da criação, precisamos reconhecer, ele era glorioso, perfeito, pleno e radiante em si mesmo. E essa glória continuará sendo exaltada por toda a eternidade. Deus infinito, antes de tudo ao longo desse vídeo. Mergulhamos profundamente em mistério que ultrapassa nosso entendimento humano. Que era Deus antes da criação do mundo? A resposta, como vimos, não está em teorias humanas, mas nas escrituras sagradas e em reflexões teológicas ao longo dos séculos. Antes do tempo, do espaço, dos planetas e dos seres vivos. Deus já era. Ele é acentuado eterno, autoexistente, glorioso, perfeito em amor e santidade. Não precisava de nada para ser completo. A criação não foi uma necessidade, mas uma escola de Deus soberano que quis revelar sua glória e compartilhar seu amor. Ele existia em plena comunhão dentro da Trindade, el Pai, Filho e Espírito Santo, em relacionamento infinito e perfeito. O universo, a história e até mesmo o plano da salvação já estava sua mente antes da fundação do mundo. Tudo foi criado por ele, para ele e por meio de ele. Essa verdade deve nos levar a grave adoração, a grave humildade e a grave confiança. Servimos a Deus que está acima de tudo e que nos amou antes mesmo de termos sido formados. Deus que, mesmo sendo infinito, decidiu entrar na história por meio de Jesus Cristo para nos salvar, redimir e nos chamar de filhos. Se você foi tocado por esta mensagem, não saia deste vídeo sem antes deixar seu like, pois isso ajuda demais a levar esse conteúdo a mais pessoas. Inscreva-se no canal. Ella mesmo e ative o sininho para receber mais vídeos com reflexões profundas como essa. E claro, deixe aqui nos comentários o que mais te impactou ao descobrir que era Deus antes da criação. Vamos conversar nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida e até o próximo vídeo.